Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o nosso calendário tradicional celebra a festa de São Camilo de Leles, que é o padroeiro de todos os doentes e daqueles que cuidam dos doentes e dos hospitais. As leituras nós ouvimos hoje da Carta de São João e do Evangelho de São João já mostram para nós o louvor de São Camilo, que foi um homem que dedicou toda a sua vida ao próximo, na caridade com os doentes e especialmente com os doentes mais graves, mais esquecidos e mais abandonados. Ele nasceu no século XVI, mas São Camilo não foi desde novinho muito santo não. Quando jovem ele foi para o exército e lá levou uma vida meio mundana, ficou viciado em jogo, tinha uma vida meio errada, mas depois se aproximou de uns frades franciscanos que foram influenciando e foram levando São Camilo a se converter. Tinha recebido uma educação muito católica da sua mãe, que era uma senhora muito piedosa, mas como a mãe só ganhou São Camilo já mais velha, ela tinha rezado muitos anos para ter filhos e não tinha. Quando São Camilo nasceu, ela tinha mais de 50 anos. Foi realmente um parto, assim, uma bênção especial de Deus. Então, quando a mãe morreu, ele tinha somente 13 anos, era muito pequeno, era muito novo. Então, logo foi para a adolescência, para a juventude, se desviou. Mas depois os frades franciscanos o colocaram no caminho. E ele teve vontade, então, de ser frade franciscano. E quando ele entrou no convento, ele tinha uma úlcera no pé, na perna. E tentou curar, não conseguiu, não pôde ficar no convento, foi embora. Depois ele tentou entrar de novo e a úlcera piorou de novo. E acabou que os frades conseguiram que ele fosse para um hospital se tratar. Como ele não tinha dinheiro, ele foi se tratar no hospital em troca de trabalho voluntário, para poder pagar o tratamento. E ali então, vendo o sofrimento dos doentes, ele vai começar então a ajudar os doentes, a cuidar. Depois ele vai para Roma. Lá em Roma, ele vai ter a orientação de um grande santo, São Felipe Neri, e orientado por São Felipe Neri, ele vai estudar para ser padre. Então ele vai ser sacerdote e vai dedicar toda a sua vida a cuidar dos doentes nos hospitais. E vai fundar a ordem dos padres ministros dos enfermos. Eles usam uma batina preta com uma grande cruz vermelha bordada na batina, sinal do amor de Deus, né? Pelos doentes, pelos mais necessitados. E ali ele vai ficar a vida inteira e os religiosos da sua congregação, da sua ordem, vão fazer, além do voto de pobreza, castidade e obediência, um quarto voto, de nunca rejeitar tratar nenhum doente, por pior que seja a doença que ele tenha. E de fato, nas epidemias, quando todo mundo fugia, estavam lá os padres camilianos, cuidando dos doentes na epidemia, na peste, os doentes mais abandonados, estavam sempre de frente, como até hoje estão de frente. Há vários lugares do mundo onde existe a Ordem de São Camilo, em que os padres, os irmãos e também as irmãs, depois foi fundado o ramo feminino, trabalham nos hospitais com os doentes. Então São Camilo dedicou a sua vida assim. E ele se desdobrava, cuidava dos doentes, sendo ele mesmo doente, não é? Ele tinha 5 doenças, que sofreu a vida inteira com paciência, sem reclamar. Ele tinha uma saúde frágil e se esquecia de si mesmo para poder cuidar dos outros. Isso é a caridade. Como Jesus falou, não é? Este é o novo mandamento que eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nosso Senhor, Ele, quando estava lá, pregado na cruz, todo ferido, machucado, ensanguentado, ele estava ali amando a cada um de nós, se esquecendo de si mesmo e dando a sua vida por nós, pecadores, infiéis, ingratos. Por isso Jesus disse, não existe maior prova de amor do que dar a própria vida por quem se ama, pelos amigos. E foi o que fez São Camilo a vida inteira. E foi tão grande a sua dedicação, ele vai morrer com 65 anos de idade, depois de trabalhar, de se desgastar nos hospitais. E depois que ele morreu, uns anos depois, foram exumar o seu corpo e Deus fez um grande milagre. O coração dele está conservado intacto na igreja dos padres camilianos, a igreja Santa Maria Madalena, em Roma. E aqui no altar nós temos um
pedacinho do coração dele aqui no altar, que Dom Fernando recebeu lá nessa igreja dos padres camilianos e trouxe aqui para a nossa igreja principal. No final, eu vou dar a bênção para todos com um pedacinho do coração de São Camilo, conservado intacto milagrosamente em Roma, até hoje, até nossos dias. É o sinal do amor dele por Deus na pessoa dos doentes, dos mais necessitados. Então vamos pedir a São Camilo que nos proteja, nesse tempo aí de epidemia, de tantas pessoas que estão sofrendo com a doença, que ele possa trazer a cura, a paciência, que ele possa abençoar todos que trabalham na área de saúde, como ele dedicou a vida trabalhando pela saúde, pelos que mais precisavam, os médicos, enfermeiros, todo o pessoal que trabalha nos hospitais, a parte administrativa, o pessoal da limpeza, todo mundo que precisa de força, coragem para manter os hospitais funcionando e que nos proteja a nós, que ele possa interceder pela nossa proteção, afastar o mal da doença de cada um de nós, de nossas famílias e, sobretudo, nos curar da pior doença, que é a doença do pecado, que nos afasta de Deus e nos dá a saúde do corpo, mas, sobretudo, a saúde da alma, que é a vida na graça de Deus, até um dia a salvação eterna do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.